Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Papo Legal. Sou Everton, do meu lado aqui Paulo Cavazana. Opa. E também Marcelo Misaca. Nosso convidado de hoje é um amigo de infância, um cara que eu ia na casa dele para passar perfume escondido, né? Quando eu era adolescente. Ele é advogado, fomos criados juntos e viajamos bastante, né, Henrique, assim, para fazer cursos aí em outras cidades. Apresento a vocês meu amigo Henrique Figueiredo. Seja bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, Everton. Bom dia. É uma honra estar aqui com você, na sua presença, né? É muito bom. Meu grande amigo de infância. A gente agradece. Opa, hoje vai ser dia de colocar todas as informações importantes aqui. Amigo de infância. E eu fiz questão de trazer o Henrique, porque o Henrique, ele é um cara que a gente, como eu te falei, a gente foi criado junto, e o Henrique, ele tem deficiência visual. Exato. Né? O Henrique tem praticamente, não tem a visão do lado esquerdo, né, Henrique? Isso. E do lado direito, 25%. E eu acho a história do Henrique muito bacana, porque, apesar disso tudo, e é isso que eu quero que você aborde, o cara se virou sozinho na vida, né? Estudou, eu me lembro, eu não vou dar o spoiler aqui, mas eu quero que você trate disso, que na época da escola, da faculdade, não sei se foi na época da faculdade, mas a sua mãe, Dona Maria Ruth, grande abraço, minha professora de inglês, tenho muito respeito por ela, e ela aumentava as letras, né, Rick, do caderno. Ela transcrevia o negócio assim, aumentava, uma coisa muito bacana. Então ele pegava o caderno lá e ela colocava no sistema lá para aumentar. O Henrique estudava com lupa e aí vai. Eu quero que isso é que você vai abordar um pouquinho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Henrique. Quem é que é o Henrique? Como é que o Henrique chegou na advocacia? Conta para nós aí. Bom, inicialmente, assim, a minha deficiência ela se iniciou aos 7 anos de idade. Tá, eu tinha uma vida normal, uma visão normal. Segundo um médico, posteriormente, ele falou que eu teria uma má formação do meu olho. Só que foi uma pancada na piscina. Eu pulei na piscina lá do Clube Recreativo de Buritama, que você se lembra muito bem. Eu pulei de um lado e um menino pulou do outro. Nós batemos a cabeça. Aí gerou descolamento de retina. O meu problema é descolamento de retina. E feito isso, corremos em Araçatuba, da Araçatuba identificou, daí fomos para São Paulo, conseguiu resguardar tão somente uma porcentagem do olho direito. E eu tive uma vida normal, graças a um médico, que foi médico, pai, psicólogo, e aos meus pais, que sempre me prepararam para a vida, uma vida normal, com algumas limitações, que eu não poderia sofrer nenhum acidente, alguma coisa que eu poderia vir a perder o restante da visão. Tive aí colegial, a leitura, ela, a partir apesar da baixa visão, a leitura sempre foi normal. Eu tinha uma leitura normal. Contudo, a partir do primeiro colegial, que hoje é o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eu desenvolvi uma catarata por ter feito diversas inserções cirúrgicas. Então, eu tive uma catarata precoce que eu não conseguia ler. Então, a partir disso, eu tive que começar a ler só com ampliações, tudo. Fiz vestibulares, tudo em prova ampliada. Na época, minha mãe, eu não conhecia, mas os livros obrigatórios, ela lia para mim em voz alta. Aí depois conheci algumas fundações de auxílio às pessoas com deficiências, que é a Fundação Dorina Noil, Instituto Lara Amara, dentre outras aí do Brasil, que na época enviavam os livros gravados em fitas cassetes. Então você pegava um livro de Machado de Assis, você tinha
20 fitas de 90 minutos para você ouvir no antigo Walkman, né? E assim foi. A faculdade, eu fiz a faculdade toda sem conseguir ler. Eu não tinha leitura, então os códigos... nessa época eu não tinha tanto acesso à área digital, que é o que facilita a nossa vida atualmente. Então, muita coisa era gravada. Minha mãe, eu pegava cadernos de colegas, ela digitava para eu ler, que a partir do computador eu conseguia fazer as ampliações. Então, e assim foi. Graças a Deus. E me formei em 2002 e estou na advocacia até hoje. Qual que é a sua especialidade hoje na advocacia? Hoje eu trabalho eminentemente na área de família, sucessões, condominial e imobiliário. Caramba. Na comarca de Buritama, sobretudo, mas também a partir do advento da justiça digital, a gente fica com uma liberdade em outros locais. Ô Henrique, bom, primeiro, prazer em falar contigo, te conhecer. Eu também, na condição de advogado, eu observo na prática uma forma de lidar com clientes, com processo, audiência, não é? Uhum. Essa restrição visual, né? Te causou algum tipo de problema na prática? Ou você superou algum tipo de expectativa que você não tinha? Conta para nós aí o que é a advocacia, né? Qual é a advocacia que você enfrenta? Olha, na prática hoje, algumas situações em audiências de visualização em monitores, data, essas questões. Então, como você sabe, a regra o ato é oral. Certo. Entendeu? Então eu peço para que leiam. Sim. O que está sendo escrito na ata, tal. Algum juiz, algum servidor ou outro, assim, inicialmente raramente apresenta uma resistência, mas eu explico. Eu já ando com um atestado na carteira para comprovar. Não tenho tido, assim... o que eu enfrento muita dificuldade nos sistemas. Nos sistemas. Nos sistemas. Você fala na digitalização do processo? Não, nos sistemas de acesso do PJE. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Do que é o PJE, que são na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, e do ESAGE, que é no Tribunal de Justiça de São Paulo. A acessibilidade é deficitária. Sim. Entendeu? Se você amplia a tela, desconfigura todo o peticionamento, anexar os arquivos, tudo assim, não é... E seriam coisas muito simples, que às vezes já mandei algum feedback para áreas de TI e tudo, mas você não tem retorno. Infelizmente, não... O tribunal está deixando, então, a desejar nesse ponto. Seria interessante uma adaptação, né? Isso, porque no meu caso, uma pessoa com deficiência visual total, ela usa os sintetizadores de voz, que leem as páginas, tudo. Certo. No meu caso, eu faço ampliações. Então, no próprio ESAGE tem situação de ampliação, ou o próprio Windows hoje tem uma acessibilidade muito boa. Só que a página, no caso do Tribunal de Justiça, no PJE, se você pede ampliação, você não consegue visualizar os locais de anexos de preenchimento, porque desconfigura a página. Ele não... É uma questão de informática, não é... Entendeu? Mas a gente, graças a Deus, desempenha bem e estamos desenvolvendo a advocacia. Muito bom, viu, Henrique? Parabéns aí, eu estou ouvindo a sua história, conheci você hoje também. Muito prazer em te conhecer e, sobretudo, de ouvir toda essa conquista sua. E, de fato, né, a gente percebe, eu acho interessante quando a gente chama pessoas como você aqui para ser ouvido, que a gente acha que vão colocar a limitação na deficiência, né? Dizendo, o meu problema é a deficiência. Quando a gente vê que, na realidade,
É um problema de estrutura da sociedade, né? A sociedade que, na verdade, não está preparada para receber. No Tribunal de Justiça, os livros, né? Isso. Não, mas graças a Deus, desde quando... Já melhorou muito, desde quando eu me iniciei na advocacia, existem diversos recursos. A informática é primordial na acessibilidade, aplicativos. Recentemente eu estive numa feira de tecnologia assistiva em São Paulo, que fui me atualizar sobre ampliadores, lupas eletrônicas. O único pesar que a gente encontra que é extremamente caro. Custo, né? Custo da tecnologia. Custo. Tem um óculos que ele escaneia automaticamente um livro que estiver na minha frente e ele lê, ele sintetiza em voz. R$15 mil. Um ampliador que eu tenho no meu escritório, que é antigo, foi doação de um primo meu, que o avô dele usava, que é uma base para ampliação, para você tanto escrever e lendo ampliado na tela, como para você colocar um código civil, os livros grandes do direito. Esse ampliador hoje, moderno, em telas finas, de LED, essas coisas, R$27 mil. Não tem isenção de imposto, sabe? Então é uma coisa que... Graças o mínimo que o Estado tinha que dar, né? Pelo menos a isenção de imposto. Isso. Mas graças a Deus, esses percalços que a gente sempre encontrou através da trajetória servem de força, de gás para seguir. Para seguir. Uhum. Né? Ô Henrique, na advocacia, uma coisa que a gente estava conversando aí, você também se vira em casa sozinho, né? Sim. Lava, passa, cozinha, aprecia uma cerveja, um bom churrasco. Sim. Não, sim, tem que fazer, né? Então, eu moro sozinho, a parte lavo roupa, as coisas de casa que faço, churrasco eu tinha uma dificuldade, porque durante o dia eu fazia ali, né? Aí à noite, porque a minha visão, ela é muito prejudicada, a visão noturna. Diminui. Em ambientes escuros, quem tem descolamento de retina não tem absorção de luz. Entendi. Então eu tinha aí eu peguei a churrasqueira, coloquei um holofote em cima. Tudo se resolve, né? Tem que ser criativo. Sim. Tem que ser criativo, então... eu brinco igual assim, o Everton falando assim, sempre aprecio uma bela cerveja gelada com os amigos, assim. Então as pessoas olham, observam, falam assim, mas a cerveja, quando você tá colocando no copo, num lugar escuro, você não derruba, né? Mas não olham que eu tô com o dedinho na borda, assim, sentindo ela chegar. Isso aí eu lembro, isso aí é uma estratégia dele. Ele coloca o dedo na borda. Cara, eu agora, abrindo um parênteses assim, cara, nós viajamos, a gente fez um curso de inglês, a gente saía de Buritama, cara. E às vezes pegava carona em cima de caminhão, né, Henrique? Pra quê? Tinha um ônibus circular lá. Só que é o seguinte, cara, a gente era matuto, né? A gente gostava de comer um salgado frito. O Marcelo sabe onde é que a gente comentava, lá em Birigui. Um salgado famoso que tinha lá, rapaz. Isso. Aí a gente guardava o dinheiro do ônibus pra comer o salgado e chupar um picolé de tangerina. Não é, Henrique? Com certeza. Bacana, cara. Com certeza. Fazia o curso de inglês lá, segunda, quarta e sexta. Aí, às vezes a mãe do Henrique levava, às vezes a gente pegava carona com outras pessoas, né? E é isso aí, cara. E o Henrique estudando, ele tinha esse problema à noite, ficava, né, ficava difícil, e ali sempre estudando, eu lembro, puxava bem perto aqui a apostila. Eu e o Everton, a gente disputava a nota. Disputava. Só que daí eu, como filho de professora de inglês, me cobrava, né? Só que ele sempre ficava na frente. Não é conversa. É nada. Ô Henrique, e essa
Essa fala do Everton é uma fala que também vem muito, né, do que você vem expor, né? Você é uma pessoa também que fala com muita felicidade, né? E aí eu vou te perguntar, assim, como nós, né, na nossa boa conversa, a importância da sua família, né? A importância dos amigos. Sim. Essas pessoas, eu não tô falando que vai substituir, melhorar a sua vida, piorar, não, mas o quanto essas pessoas, né, facilitaram, não no aspecto material, né, mas no aspecto emocional, né, do acolhimento, né? O quanto elas facilitaram? Foram protagonistas, né? A Sim. família, o que eu sempre menciono. Até 2006, quem cuidou de mim foi um médico chamado Sérgio Cunha, de São Paulo. Isso, do qual você se referiu como pai, inclusive, Isso, né? Um pai. dos né? 7 anos até 2006. Sim. Eu perdi o meu pai em 2005 Uhum. e esse médico faleceu em 2006. Eu perdi 2 pais. Certo. Esse médico, meu pai, minha mãe, estar numa cidade pequena onde as pessoas me conheciam, tudo, isso foi de uma forma mais fácil, assim, de interagir, de seguir a vida com uma normalidade. Sim. Tá? Contudo, em contrapartida, tem a questão de uma dificuldade em acessibilidades, em novas informações, essas situações, mas eu tirei de letra, graças a Deus, sabe? Minha mãe, meu pai sempre, sabe? Meu pai, minha mãe sempre me incentivaram muito. A baixa visão, a deficiência nunca foi um óbice na minha vida. Se tem como é que eu posso falar? Se existem situações que a deficiência para mim foram que pesou um pouco mais, entre aspas, foi na questão de independência. Eu quero ir para casa do Everton esse final de semana, só que eu não dirijo, não posso dirigir. Uhum. E a questão de interação e relacionamento pessoal. Isso ela te atingiu de alguma forma? Isso, me atingiu de alguma forma. Porque desde a adolescência você não consegue interagir com pessoas, sabe? Então fica assim, eu sou tranquilo. Mas até eu pegar amizade, as pessoas me acham, eu já fui passado por muito metido. Então, para quem não me conhece, e quem não me conhece não consegue ver que eu tenho uma deficiência, que hoje eu ando normal, trabalho normal, assim, contudo à noite, que eu tenho a dependência muito forte. Muito bom. Henrique, você como advogado, olhando assim... A gente tem legislação, né? Tem tudo que fala um pouco sobre acessibilidade, sobre essa questão da inclusão. Mas você olhando no tempo, você acha que nós estamos avançando, está melhorando? Sim. No geral, não só na lei, mas a sociedade em geral, ela... Sim, tem melhorado sim. É uma questão curiosa, quando eu colei grau em 2022... o meu tema de monografia... 2002, né? 2002. 2002. Isso. Meu tema de monografia foi a tutela das pessoas portadoras de deficiência. E não tinha. Na época, nós tínhamos 2 leis. Uma lei e um decreto regulamentador. Literatura não achava. Na época, o meu orientador foi o Dr. Wagner Juarez Grossi, promotor da época aqui. Então, assim, fazendo um comparativo, hoje, Estatuto do Deficiente, lei de acessibilidades, que garantem muito, que lá atrás a gente tinha que lutar, entendeu? Para fazer uma prova de concurso, se não tivesse um laudo tudo muito específico, eles não te forneciam uma prova ampliada. Então, comparativamente, igual de 2002 até hoje, para mim houve uma progressão muito grande na legislação. Tá? Na sociedade, sim, também.
Também. Em termos de estrutura, por exemplo, numa lanchonete, você acha que... Não, quanto a isso é o que eu falo, o mundo não é feito para deficiente. O mundo não é feito para deficiente. Eu vou te dar um exemplo. Alguns elevadores, para mim, Henrique, visão subnormal. Você entra, ele tem o sintetizador de voz para um deficiente, um visual total. Só que para mim, que eu tenho visão, ele não tem um número grande, que seja visível. Entendi. Entendeu? Então, não é recomendado no meu caso, eu ser leitor de braille. Tem os brailles nos botões e tal, mas a gente tem que ser criativo. A ordem, todo teclado numérico no número 5 tem um sinal de localização, que a gente sempre... Quando é o 5... E como é que você faz para digitar, Henrique, as peças? No teclado, ou você faz na voz? Não, é no teclado digitando mesmo. Decora, né? É isso que eu ia falar, chega um momento que decora. A minha datilografia, que é a digitação hoje em dia... Máquina de escrever lá atrás. Caramba, eu fiz curso de datilografia. Eu lembrei. Mas é... Olivetti. A minha digitação é boa, sim. Existem quando você precisa, algumas teclas especiais tal, eu olho para o teclado, de resto, já decorado, tudo. A memória aguçada, sabe? É para tudo. A visão é baixa, contudo, olfato, audição, tato, paladar, é bem aguçado. Existe, né, uma compensação, uma né? compensação. Isso. Então, assim, eu venho para o fórum em Penápolis, por exemplo, lá no Juizado Especial de Penápolis. A primeira vez é um pouco difícil para eu me locomover ali, mas eu decoro os caminhos, tudo assim. Não é de forma... É automático, fica um pouco automático. Henrique, preconceito, assim, puxando aí a pergunta do Misaka, de antes e de hoje, você se depara com isso? Olha, já me deparei no seguinte aspecto. Na profissão, eu sentir algumas pessoas que falam assim, será que ele tem competência para desenvolver esse trabalho? As pessoas ligarem um pouco a baixa visão com a sua competência, o seu desenvolvimento. Isso eu senti, isso me magoou bastante. Foi uma família que era minha cliente, ao longo de anos, com coisas pequenas, que eu fui sempre fidelizando. Quando houveram as situações que seriam melhores, ações, prestação de serviços melhores, não serviu. Não serviu. Entendi. Entendeu? E agora na vida social, assim, deve ter tido, mas também... Tá nem aí. Não é problema meu, é problema de quem tem, né? Exatamente. Entendeu? Eu entendo. Mas não deixa de ser uma questão que tem que ser observada, né? Poxa, a questão profissional, ela não tem nada a ver com uma pseudo-incapacidade que você possa ter em alguma situação de sua vida, não é? Você tem que entregar o trabalho bem realizado, o trabalho responsável, né? Mas acho que é isso, a sociedade ela precisa, né? Evoluir, acho que em todos os aspectos ainda, né? Como eu falei, a gente, não só eu como deficiente visual, mas todo mundo, a gente recebe dos outros que a gente deixa. Sim. Entendeu? Se o outro é preconceituoso, se ele é alguma coisa negativa, é problema dele. O que não vale é isso daí me permear a minha vida e me influenciar de alguma forma. Então, não tá com nada. Muito bom. É isso aí. Deixa eu fazer mais uma pergunta.
nesses desafios, cara, causas complexas, com certeza já passaram pelas suas mãos. Algum momento sentiu medo, insegurança? Inclusive nos afazeres de casa. Cara, e agora? Vou morar sozinho? Vou ter que fazer uma sustentação oral? E digo assim, medo, insegurança em razão da deficiência. Já sentiu isso? É natural, mas com relação à profissão, muito raro. Porque normalmente as causas que eu aceito, os desafios profissionais que eu aceito, eu gosto de falar que eu não sou aventureiro. Eu gosto de palpar, de dominar aquilo que eu vou entregar ao meu cliente. Então, ou seja, gera uma autoconfiança muito boa que daí eu não me gera medo, essas coisas assim. Um exemplo disso, assim, suponhamos que você chegue no meu escritório e, Henrique, eu quero uma questão tributária, que não é minha área. E eu não vou ser aventureiro nisso, então é uma coisa que, eventualmente, se eu tivesse um perfil de, olha, vamos tentar, vamos não sei o quê, eu poderia ter um pouco de medo nessa questão. Mas com relação... isso daí um pouco, saiu um pouco fora da pergunta, porque é com relação à deficiência, você falou. Agora, insegurança, medo, muito na vida social. No deslocamentos, quando você está sozinho, porque... Se eu venho para cá hoje, eu tenho que ter alguém que vai dirigir, tá? Se eu vou sozinho, como é que eu faço para sair da rodoviária para vir para cá, ou com Uber e tal, a locomoção dentro do prédio, tudo, vai ter... É tudo meio programado. Entendi. Mas Tira de letra. Não, tira de letra, é uma coisa que, parafraseando, assim, uma frase que eu amo, do Mandela, que... nada é impossível até que seja feito. É algo nesse estilo, assim. Então... Segue o jogo. Segue o jogo. É isso aí. Agora só vou fazer um parênteses, né? Ele fala do olfato, né? Eu ia na casa dele passar o perfume dele. Animale. Mas eu não fazia pra passar ele pra trás, entendeu? Eu passava só um pouquinho. Aí ele falou, você tá passando meu perfume, né, vagabundo? Eu saí, eu não tinha perfume em casa. Aí a hora que eu chegava na casa dele, ele falou, já vai passar meu perfume. Pô, Henrique, só um pouquinho, cara. Ele passava no dia que tinha boate em Buritama. O apelido é Vim Te Ver, cara. Vim Te Ver. Aí eu ia lá na prateleira dele, passava o perfume, ele tinha um cheiro, ele sentia de longe, hein? Então o olfato do bicho é isso aí. Não, existem aí, descontraindo um pouco, né? Que eu falei pra você sobre situações que pesaram um pouco mais, né? A questão de independência e relacionamento e tal. Então, assim, eu brinco que, às vezes, com mulheres, tá, falam, nossa, você não enxerga? Falou, não, eu tenho uma deficiência, assim, assada, então... um sentimento ruim é quando a pessoa fala que dó, né? Aquelas ideias horrível, né? Que pena, tal, mas é exatamente o que a sociedade pensa, isso, né? Esse viés de assistência, né? Não. Aí... Numa questão assim, você não enxerga? Não, daí eu já brinco, eu falo assim, eu não enxergo, mas eu sinto, assim, o método Braille, né? Aí tem que tatear pra conhecer. É isso aí. Perfeito. Bom, cara, Henrique, prazer te receber aqui, parceiro. Um abraço, sei parceiro. Que você deixou seus trabalhos lá. E eu fico muito feliz de te rever. Às vezes a gente tá tão corrido, né, cara? A gente mora tão perto e acaba nem se vendo. Mas é um prazer te ver aí, prazer. E vamos lá, o dia que você for destampar uma, você me fala. Tá bom? Você dá um perfume de presente pra ele, pelo amor de Deus. Eu vou comprar um perfume, Animale pra certo. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui mais um episódio Papo Legal
com as palavras com o nosso convidado Henrique, que deu mais uma lição de vida para todos nós. Tá certo? A gente se vê na próxima. Até mais. Valeu.